Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Vamos seguir com a nossa leitura, hoje lendo Levítico capítulo 5 e 6, o Salmo 48 e Lucas capítulo 4. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia, mais uma vez em que a tua misericórdia se renova sobre a nossa vida. Te louvamos pela tua bondade, porque o Senhor nos instrui, nos ensina, nos mostra, ó Deus, o caminho em que devemos andar. E, ó Deus, que o livro de Levítico, o livro dos Salmos, o livro de Lucas que temos lido, Pai, sejam como uma lâmpada para os nossos pés, como a luz do Senhor para os nossos caminhos, que dessa maneira nos desviemos dos caminhos maus e nos voltemos, ó Deus, a um caminho de santidade, de pureza, um caminho, ó Deus, de excelência na tua presença, Senhor. Tudo em razão do que o Senhor fez por nós através do teu Filho. Obrigado por tudo. Louvado seja o teu nome na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura, Levítico capítulo 5. Estamos aqui lendo o Manual de Santidade, mas este capítulo leremos algumas das coisas, alguns dos pecados que tanto ofendem o nosso Deus e para os quais é necessário sacrifício, redenção. Vamos lá. Se alguém pecar porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Daria para a gente conversar bastante sobre isso aqui, né? É muito comum a gente tomar conhecimento, as pessoas tomarem conhecimento do pecado de outras pessoas e simplesmente ignorarem. Falar, isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. E digo no meio de uma igreja, num contexto de um povo, né? De gente que professa a fé em Cristo, né? E não tem nada mais prejudicial para uma igreja que a ocultação de pecados, né? O encobrimento de pecados, ou até mesmo a, a indiferença em relação ao pecado, né? Então, o que esse versículo 1 está dizendo é que se eu tomar conhecimento do pecado de alguém e eu não revelar isso, eu não tratar isso, e essa iniquidade do outro estará também sobre a minha vida. Eu serei tão culpado quanto o outro, né? Então, quando a gente lê Mateus 18, a gente já leu algumas vezes, aliás, uma vez aqui, né, nessa leitura, a gente vê que se um irmão peca, a nossa postura deve ser de ir até o irmão e tratar com ele, né? Tentar alertá-lo do seu erro, chamá-lo ao arrependimento. Então, esse é um dever nosso. Não é fácil ser cristão. Não é fácil estar no meio de um povo. A coisa mais difícil no mundo deve ser pertencer a uma igreja bíblica, né? A uma igreja que busca viver a vida cristã de modo bíblico. Então, veja como tem aplicações tão práticas e tão atuais, né, para a nossa vida. Então, tenhamos essa perspectiva de que os nossos próprios pecados, quando outros tomam conhecimento, eles farão muito bem para nós em nos alertar. Muito bem. Quando o pecado é lidado com indiferença, ele cresce. Ao passo que quando ele é exposto, ele diminui. Ele perde força. Da mesma forma, quando temos por providência de Deus acesso, conhecimento do pecado de outros,
a gente precisa, com muita sabedoria, com muita oração, buscar uma maneira de tratar a vida do irmão, né? Versículo 2: Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja o corpo morto de um animal selvagem, impuro, seja o corpo morto de um animal doméstico impuro, seja o corpo morto de um réptil impuro, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Veja só, né? A questão do animal. Aqui a gente vê o cuidado de Deus, né? Para que o seu povo evitasse o máximo, né? Tocar o corpo de animais mortos, né? Disso poderia vir doenças e tudo mais. E então essa é a ordem do Senhor. E mesmo sem se dar conta, ó, ainda que não se dê conta disso, né, a pessoa se tornará impura e será culpada disso. Então nós temos responsabilidade ainda que não tenhamos consciência das coisas. Se tocar a impureza de uma pessoa, versículo 3, se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Olha só, o, o, o peso da responsabilidade de se fazer um juramento, né? E aqui depois os religiosos distorceram tudo, né? Mas o jurar é simplesmente afirmar. Quando nós fazemos uma afirmação, é um juramento. Porque nós temos gente ao nosso redor testemunhando, temos o próprio Deus testemunhando o que estamos dizendo. Então, seja a nossa palavra sim, sim, não, não, como disse Jesus. Fazer isso de forma precipitada, não, vou fazer isso, sem refletir sobre o que está dizendo, né? Isso é pecado. E a gente precisa tomar conta disso também, né? Versículo 5: Quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado. Então veja, tem muitas coisas, muitas instruções sobre os sacrifícios, mas o livro de Levítico não diz apenas respeito a isso, ele mostra, ele evidencia os tipos de pecado, as diversas coisas que desagradam a Deus, né? Então, certamente essa questão toda dos sacrifícios, rituais sacrificiais, sejam para nós dispensáveis, uma vez que nós cremos que o sacrifício de Jesus veio para cobrir todos esses pecados, né? Mas tomar conhecimento do que desagrada a Deus, isso é essencial para a nossa vida. Versículo 7. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar. É a oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto, conforme o estabelecido. Assim, o sacerdote por essa pessoa fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado.
Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará, por sua oferta, 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pagará um punhado de farinha como porção memorial e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por essa pessoa fará a oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. Então veja que todos, independente do seu nível social, nível econômico, financeiro, deveriam cumprir as suas obrigações, né? Existiam essas exceções, então conforme a camada social aí, conforme a possibilidade de financeira, eles poderiam mudar, né? Se não tinha condição de oferecer um carneiro ou uma cordeira, então 2 pombinhos, 2 rolinhas. Se não tinha essa condição, então 2 litros de farinha. E a gente vê, por exemplo, em Jesus, né, quando ele é levado ao templo, tem toda a questão da impureza de Maria, né, o tempo da purificação, eles levam 2 pombinhos, né, ou 2 rolinhas como sacrifício, o que denota a condição de pobreza de Jesus e da sua família. Sacrifício pelo sacrilégio. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa e o pecado lhe será perdoado. Então está dizendo aqui que o sacrilégio, né, um pecado contra as coisas sagradas do Senhor, né? Então oferecerá um carneiro conforme a avaliação, segundo o peso e tal. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas. Aqui está sendo levado em consideração um pecado, por exemplo, de algum sacerdote ou alguém ter usurpado algo que pertencia aos rituais sagrados, né? Então, ele deveria restituir aquilo e ainda acrescentar o seu quinto, 20%. Né? Então, digamos que a pessoa tenha roubado, né, o candelabro, 30 quilos. Então, ele vai restituir o candelabro e mais 20%. Né? E aplique isso a qualquer outra circunstância. É sempre um quinto. Né? Não basta devolver o que roubou, deve-se acrescentar um juros sobre isso, uma taxa de 20%. O sacrifício pelos pecados involuntários. Já foi mencionado isso, acho que no capítulo 4, né? Pecados por ignorância. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita para a oferta pela culpa. E o sacerdote por essa pessoa fará expiação no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu e lhe será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Agora capítulo 6, sacrifício pelos pecados voluntários. O Senhor falou a Moisés, dizendo:
Se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento o que achou, ou fizer alguma coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que sobre o que jurou falsamente. Restituirá por inteiro e a isso acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Né? Então no dia que trouxer a oferta pela culpa, vai também trazer a restituição do que extorquiu, do que roubou, do depósito que reteve e não devolveu, etc. Né? Trará tudo isso. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. Então ela roubou, ela reteve um valor de forma ilícita, e no momento em que ela oferece a oferta pela culpa, faz a restituição e devolve os 20% a mais, a quinta parte, então ela seria perdoada do que fez. A culpa não estaria mais sobre ela. Esse é o sentido do perdão. Quando o perdão é dado, a culpa é retirada. Portanto, aquele pecado cometido, ele já não tem mais qualquer peso de culpa. Ok? O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca será apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. Ele está falando da cinza, do que fica ali sendo consumido e queimado no fogo, né? Aquilo deveria ser limpo. E aí, quando o sacerdote fizesse isso, ele teria que depois trocar de roupa. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais e o queimará sobre o altar como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta, Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo, no pátio da tenda do encontro. O comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer das ofertas de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. O Senhor disse a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido.
2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais, metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite, traga-a bem assada. Em pedaços cozidos você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, diante do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que é oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá de lavar aquilo sobre que o sangue caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne, coisa santíssima é. Porém não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro, para fazer expiação no santuário, essa terá de ser queimada no fogo. Então, não só as ofertas de cereais, mas também ofertas de animais poderiam ser comidas pelos sacerdotes, né? Parte delas, não tudo. E assim termina a nossa leitura de Levítico de hoje. Vamos então ao Salmo 48. Cântico, Salmo dos filhos de Corá, a cidade de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com vento leste destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião. Exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. A cidade de Deus, a cidade de Jerusalém, né, foi algo preciosíssimo no tempo de Davi, Salomão e por todas as épocas, né? Até hoje a cidade de Jerusalém é considerada uma cidade sagrada e inclusive disputada não só pelos judeus, né, mas também por muçulmanos. Mas o fato é que aquela cidade, a cidade do grande rei, né, ela tinha um simbolismo, né, muito forte, né, o lugar da habitação de Deus, onde está o trono de Deus. E sem dúvida, a cidade de Jerusalém, ela tem um significado teológico muito precioso, né? No Apocalipse,
E se não me engano também no final de alguns livros proféticos, creio que como Isaías, né, final do livro de Isaías, nós temos a ideia, o anúncio da restauração de Jerusalém. Em Apocalipse vai dizer a respeito da nova Jerusalém, que desce como noiva, preparada, né, vestida para o seu cordeiro. De fato, aqui em Isaías 66 também fala da nova Jerusalém. Então, a cidade de Jerusalém, ela tem um significado importante, teológico, né, como sendo ali a reunião do povo de Deus, o ajuntamento, o local onde habita o povo de Deus. E então, por isso que a nova Jerusalém anunciada não é uma cidade propriamente dita, física, mas diz mais respeito à igreja de Deus, né? Que é a nação santa, que é o ajuntamento daqueles que servem ao Senhor. Então, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado na vida do seu povo, onde ele habita. Muito bem, vamos agora a Lucas, capítulo 4, capítulo da tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Bom, Jesus foi levado ao deserto, conduzido, guiado pelo Espírito Santo, fez jejum durante 40 dias e no momento de maior fragilidade, o diabo lança essa tentação. Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Ele estava questionando exatamente aquilo que o próprio Pai havia pronunciado publicamente acerca dele. Você se lembra aqui no capítulo 3? Antes de mostrar que Jesus é filho de gente, né? É um ser humano, houve aqui no seu batismo o pronunciamento do próprio Pai, dizendo: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então vem aqui o diabo para colocar em dúvida exatamente isso, né? Essa é a principal atividade do diabo na nossa vida, né? Nos fazer duvidar daquilo que Deus diz a nosso respeito, daquilo que Deus declarou acerca de nós e do seu povo. E a resposta de Jesus muito firme, mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue. E posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, olha aí, a cidade de Deus. Colocou-o sobre o pináculo do templo, já era um templo, não era um tabernáculo, era um templo de pedras, né? Então colocou lá em cima e disse: Se você é filho de Deus, se jogue daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito para que o guardem e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu ao diabo: Também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as suas tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Vemos Jesus, então, no seu batismo, se identificando conosco. O batismo de Jesus tem
tem esse significado, né? Ele recebe o batismo não por ser pecador, mas por se identificar com os pecadores. E após identificar-se com os pecadores, ele então vai ao deserto para ser tentado. E onde a palavra de Deus é posta em xeque. E ele então é tentado pelo diabo e passa ileso por essa tentação. Ele está aqui com tudo isso evidenciando a que ele veio, né? Está demonstrando que ele é o homem perfeito que veio para nos trazer a solução para o pecado. Todas essas etapas na vida de Jesus não são dispensáveis. Tudo isso é essencial para a formação de uma obra, de uma realização salvífica, né? A obra redentora de Cristo se dá a partir da sua encarnação. E todas as etapas, tudo que ele faz, tudo que ele ensina, todas as suas realizações servem para formar essa obra que é consumada na cruz, quando ele apresenta o sacrifício perfeito e posteriormente com a sua ressurreição, né? Demonstrando que o sacrifício que ele realizou foi aceito pelo Pai. E Jesus, então, a partir disso, ele inicia o seu ministério público, né? Então, Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. O principal ministério de Cristo foi o ensino. E, em princípio, sua popularidade já começava a crescer e ele conseguia pregar nas sinagogas. Depois de um tempo ele já não vai conseguir mais por conta do volume de pessoas que o acompanhavam. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras, cheias de graça, que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. É uma cena bem chocante, né? Jesus está numa sinagoga, ele vai pregar a palavra, né? Era costume a leitura das escrituras e também uma reflexão, uma pregação, um sermão. E aí ele diz que aquilo que ele leu, ele estava se cumprindo, né? E aí as pessoas ficam maravilhadas com o que ele está dizendo, né?
Só que Jesus, ele conhece o coração, a mente daquelas pessoas, né? E ele diz então, ele fala para eles, olha, vocês vão dizer para mim, olha, médico, cure-se a si mesmo. Vocês vão dizer para mim, olha, tudo que ouvimos que você fez lá em Cafarnaum, faça também aqui. E em Cafarnaum ele já tinha, né, realizado, nesse momento aqui, ele já tinha realizado milagres. Então eles vão querer ver também, quer dizer, eles estão interessados em que se faça ali. Então, o que ele está mostrando ali na sua pregação, né, na aplicação daquilo, é que ele conhece a mente daquelas pessoas e aquelas pessoas iriam em breve atacá-lo, né? E ele então fala de como um profeta ele não recebe honra na sua própria casa e tal, e como Deus favoreceu os de fora. No tempo de Elias, tinha muitas viúvas. Quem foi atendida por Elias? A viúva de Sarepta. Não era do povo judeu, não era do povo de Israel. No tempo de Elias, tinha muitos leprosos, de Eliseu, né? Tinha muitos leprosos, mas quem foi purificado? O Naamã, que era um estrangeiro, né? Então, isso tudo chocou. E aqui uma breve reflexão, né? As pessoas geralmente preferem uma pregação que não seja tão confrontadora, que não seja tão desafiadora. Preferem uma pregação que venha a trazer algum entretenimento, né? Tem pastores que são ótimos nisso, né? Trazem algum entretenimento, ou então pregações motivadoras. Inclusive, muita gente tem essa noção de que o sermão no domingo é como se fosse o culto é como se fosse um posto de gasolina, né? Em que você vai no domingo à noite, você é abastecido para então passar a semana bem, né? Quer dizer, como se a pregação tivesse essa função de abastecer, de encher, de animar, de revigorar para uma semana de desafios, né? E não é exatamente isso. A pregação, ela confronta, ela alimenta, sim, tá? Ela abastece também, ela tem o seu poder de motivar também, mas em essência a pregação precisa ser uma pregação desafiadora, que toca o dedo nas feridas, né? E que leva a um incômodo. E o incômodo é tudo que as pessoas mais odeiam, né? Ter os seus pecados acusados, né? A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Jesus foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse:
é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Embora aqui esteja dizendo que ele foi para a Judéia, né? O que vem a ser escrito aqui em Lucas 5 é um episódio ainda na Galileia, lá no lago de Genezaré. Ok? Então é esse o capítulo 4, que concluímos então. Vamos fazer aqui o nosso registro. 48º dia de leitura bíblica.